A questão que eu coloco para o senhor é de uma narrativa global ou globalista que encampa um tipo de mentira transnacional. A gente vê o documentário da Petra Costa, que eu já citei aqui, falando para 170 países, através da Netflix, que o PT foi mais uma vítima de um sistema muito maior do que ele, de corrupção. A gente vê o Papa recebendo, a gente vê o Lula ganhando no exterior prêmios absolutos. O que explica essa assimilação no mundo, no exterior, a bandidos? Eu vou lhe dizer uma coisa. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. O orçamento da KGB é tão grande que o próprio Congresso soviético não sabia qual era o tamanho do orçamento da KGB. A KGB faz o que quer. Você vê, aqui no Brasil, até hoje o pessoal fala, os americanos interferiram no golpe de 64 e não dão o nome, um único agente da CIA lotado no Brasil na época. Veja, daí aparece o livro do Mauro Abranches, dando o nome de 3.000 agentes da KGB que estavam no governo. E até hoje todo mundo faz de conta que não tinha KGB nenhum. O poder desta coisa é descomunal. Por exemplo, a KGB dominou o cinema americano a partir dos anos 40, através da escola de roteiristas chefiada por John Howard Lawson, que ensinava aos caras como é que se faz. Não faça filme comunista, você faz um filme normal e tem uma mensagenzinha comunista no meio. Todo filme americano, desde a época, tem isso. Todo. Ao longo prazo, essas mudanças culturais, os efeitos delas são imperceptíveis no primeiro momento e só se tornam notáveis ao fim de décadas. Como, por exemplo, se você dissesse nos anos 50, 60, olha, daqui meio século será possível criminalizar o cristianismo no Ocidente, exatamente como criminalizaram na União Soviética. Todo mundo ia dizer, não, é mentira. Mas hoje, por toda parte, o cristianismo é criminalizado. Você está entendendo? Como é que foi isso? Foi a mudança cultural profunda que vai preparando o terreno para isso. É uma operação muito lenta e muito sutil. Isso foi coordenado pela KGB mesmo. A documentação sobre isso é imensa. Leia os livros do Christopher Andrew, o grande historiador inglês, já tem 2 livros a esse respeito. Você vai ver a amplitude da ação da KGB no continente. Né? Leia o livro da Diana West, American Betrayal. Você vai ver que no governo russo, falar de infiltração da KGB é eufemismo, porque não era infiltração, aquela era ocupação. Mas, por professor, exemplo, quando formaram a CIA nasce do antigo OSS, Organização de Serviços Secretos, formado durante a guerra. Durante a guerra, a União Soviética era aliada dos Estados Unidos, então não se fiscalizava a entrada de comunistas. Quando formaram a CIA, era a antiga OSS, estava cheio de comunistas lá. Quer dizer, a CIA estava lá para favorecer a União Soviética. Por exemplo, a ajuda que os Estados Unidos deram para a União Soviética é um negócio descomunal. Se você pegar tudo que fizeram para todos os países aliados da Europa, não dá 1/10 do que deram para a União Soviética, que nunca devolveu um tostão. Perfeito, professor. Foi a mãe da União Soviética. Mas o senhor ainda acha que a KGB é atuante de maneira incisiva? O senhor não acha que existe um esquema, como o senhor mesmo diz, globalista, financiado por metacapitalistas, que inclui um tipo, que incidem num tipo de ideologia pseudo-humanista ou criptocomunista? Como é que atuam essas forças secretas que impõem esse tipo de mentira global em escala mundial? Eu já expliquei isso no meu debate com o professor Dugin, onde eu disse que existem 3 grandes esquemas globalistas. Primeiro, você tem o esquema ocidental, que é o pessoal de Davos, né, todas essas fundações que eu tenho falado, George Soros, o pessoal da Microsoft, toda essa gente aí. Em segundo, você tem o esquema russo-chinês, que é do antigo Partido Comunista. E terceiro, você tem o esquema islâmico, e também os 3 são mundiais. A relação entre eles é enormemente ambígua, porque às vezes eles se aliam, às vezes se combatem, às vezes falam bem, às vezes falam mal, mas é o globalismo em última análise, tá certo? Então, por exemplo, se você pegar esse esquema russo-chinês, outro dia mesmo estava a Rússia tentando dominar o esquema de Davos. Quer dizer, ela se infiltra no esquema ocidental e começa a dominá-lo. Quer dizer, o esquema que era inimigo ou concorrente, de repente se torna o esquema dela. Isso aí muda toda semana, meu filho. Eu não posso dizer, tá assim ou tá assado. A gente, quando recebe as informações, geral com algum atraso. Você acaba entendendo o que aconteceu, mas acaba entendendo com atraso. Tá certo? Então, esse esquema globalista, ele no fundo, ele é o mesmo. Tá entendendo? Mas ele tem essas 3 nuances, né?